Jesus tornou-se mais, quando ela tocou no cetro, Jesus tornou-se mais como um pai. Continuando aqui, Jesus fala, Erim, olhe para trás, e aqui ele entra no aniversário de 2012, conversa também, ele fala também dos anjos que estão no Erim, e alguns anjos foram dados para ela desde o nascimento, no ventre da mãe dela. Um anjo chama Breakthrough, o nome dele, está com ela desde o tempo do ventre da mãe dela, quando ela estava lá, né? Então, continuando aqui, ela falando uma coisa aqui, esse arcanjo é um que ela viu no cavalo, e atrás dele vi muitos anjos com asas e algumas centenas de outros. Eu reconheci muitos deles lá da cúpula e eles estavam... gente, por favor, preste atenção aqui, já foi falado nesse canal, tá? Esses anjos do Senhor, ela prestou atenção nele, e tinha até um anjo líder, eles estavam... eu reconheci muitos deles lá da cúpula em outros lugares, eles estavam machucados, e algum deles com espadas quebradas. Vi marcas da batalha em suas roupas e em seus rostos, gente. Mas ainda eles brilhavam com paz e vitória. Então ela ficou de admiração. Isso aqui certamente são os anjos que o Senhor tem colocado para você, para te defender, e eles estão na batalha. Eles estão na batalha. A coisa mais interessante está vindo aqui ainda, viu, gente? Mais interessante. Eu continuando aqui ainda, o Senhor fala para Erim o que tem na sua cabeça. Ela olha e vê que tem uma coroa na cabeça dela, quer dizer, ela é uma vencedora. É o que foi falado na oração, tá? Você tem que saber que você é um vencedor, né? Continuando aqui, Erim, o Senhor fala, olha para mim, o que você vê nos meus olhos. E depois ele viu, depois que eu tinha visto ele em sua glória, não me sentia digna de olhar para ele, né? Na glória dele, né? Então ela fala, então eu vi além da minha reflexão, eu vi minhas difíceis batalhas, eu também vi a minha dor e meu desânimo. Continuando aqui, eu me vejo durante as batalhas e estou cada vez mais fraca enquanto a batalha é travada. Ela falando, eu estou me fechando para mim mesma e nem todos os fardos estão sendo trazidos diante de ti, ou seja, diante do Senhor. Ela não levou os fardos dela para o Senhor e vai haver uma consequência, como você vai ver aqui. Está ficando um pouco longo aqui, eu acho que quando eu colocar na internet eu vou quebrar, eu vou separar o vídeo em dois, né? E o Senhor Jesus falou o que mais? Então ela percebeu o que ela tinha feito. Então aqui nesse ponto, tá, gente? Aqui que eu falo para você, aqui são erros, vamos se dizer assim, por ignorância, erros que a gente não sabe que a gente fez, né? E aqui está, ela não percebeu, até esse ponto aqui, o que ela tinha feito de errado. Ela não percebeu. Então foi Jesus conversando com ela, que levou ela nesse ponto, e ela agora percebeu o que ela havia feito de errado. Então ela falou aqui, eu não entreguei todas as 5 batalhas nessa semana. Então Jesus fala, então por que você os colocou aos meus pés agora? Quer dizer, Erim, você tinha essas 5 batalhas, você não colocou, não trouxe para mim, aí depois desse tempo todo você veio e colocou nos meus pés. Por quê? Ele mesmo fala, foi porque finalmente a bagagem que estava ficando muito pesada para você, ele sorriu e riu enquanto eu ri e balancei a cabeça. Quer dizer, a bagagem dela ficou tão pesada que ela finalmente decidiu colocar aos pés de Jesus. Continuando, vai ficar mais interessante ainda. Sim, a Erim fala assim, a irmã fala assim, pesado demais para suportar isso quando eu me tornei vazia e fraca, então eu não tive escolha, mas te entregar. Interessante aqui, né? Aqui está a razão do porquê o Senhor é apaixonado pelo coração de Erim, né? Realmente franca, realmente honesta, e aqui está ela falando. Ela entregou para o Senhor, né, depois desse tempo todo, porque ela simplesmente não teve escolha, né? Então, sábio é você, tá? De entregar os seus pesos para o Senhor imediatamente, né? Imediatamente.
Então o Senhor fala o que adicionou seus fardos essa semana. Então ela ouviu muitas coisas aqui. Eles disseram que eu deveria sonhar. E continuando aqui, o Jesus fala: Erim, você ainda duvida de quem é o autor e consumidor de sua história. Eu não estou sentado aqui no trono? O meu Pai no céu não me deu plena autoridade? Então, é claro, pediu desculpa. E aqui está uma das coisas que o Senhor, nosso Senhor Jesus tem falado. Mas mesmo assim, você permitiu que a semente, aqui foi falado na oração, que a semente da dúvida fosse plantada em seu jardim. Ou seja, ela, num ponto aqui, nesse teste que ela teve uma dúvida. E essa dúvida dela entrou no coração dela. E aí causou muitos problemas, né? Muitos problemas. Então aqui está, eu não criei o jardim, ele falou coração, eu não criei o jardim e o nutri com água do rio da vida? Ele perguntou para ela. Não foi eu que criei o jardim com o rio da vida? Não duvide, porque você está em uma batalha épica. Então aqui está o próprio Senhor falando para ela que ela está em uma batalha épica. Se você está sendo derrotada ou sofrendo golpes, então, porque a minha palavra diz para ter bom ânimo? Excelente pergunta do nosso Senhor Jesus aqui, né? Se você está sofrendo, se você está sendo derrotada, muitos golpes estão acontecendo com você, que nem o caso do João, dormiu ontem, assim como todos vocês por aí, né? Com coisas diferentes, né? Golpes diferentes. Então o Senhor fala, mas por que a minha palavra fala para você ter bom ânimo? Excelente pergunta do Senhor, né? E Erim, sendo honesta com ela mesma, falou, eu não estou certa. Francamente, muitos de nós passamos por isso, né? Por quê, né, Senhor? Porque a tua palavra fala, alegre-se, faça isso, fala, alegre-se, outras coisas, o Senhor fala que tenha um bom ânimo, e a gente passa por coisas profundas, machucantes, cheias de aflições. Ele responde, ele vai responder aqui. Jesus fala, porque você está agora em pé diante de mim e o resultado é vitorioso, não é mesmo? Você tem paz agora, fez uma pergunta, você tem algo em sua cabeça, filha, e estendi a mão para tocar na minha coroa. Eu percebi que ele já tinha me tornado parte do céu, estou já em casa. Aqui está então a resposta. Aqui está a resposta do porquê, né? Você deve se sentir encorajado, você deve se sentir alegre, como o Senhor falou aqui, como é que ele usou? Bom ânimo, né? Bom ânimo, porque essas batalhas todas, no final das velhas batalhas, você está no céu, com a coroa. Não é verdade? Ajuda, né? Ajuda muito. Quando você sabe que no final de todas essas batalhas, no final de todas essas guerras, você está no céu com ele, né? Então agora vem o interessante, o Senhor agora vai falar para ela, vamos ter agora uma lição de guerra. Não é isso? Vindo então agora do Pai. Erim, vamos bater um papo aqui, vamos conversar sobre guerra. Então aqui está. Ele pegou minha mão, enrolou no braço dele, ele me acompanhou ao lugar, e o anjo segurando a balança de julgamento, a mão esquerda. Então aqui ele mostra várias coisas, uma delas é o Egito. Ao que você vê, ela foi levada até os dias de Moisés, no Egito. Então isso aqui é outras coisas que o Senhor está mostrando para ela também, sobre guerra. Então está vendo a escravização dos israelitas, forçando eles nos trabalhos, até mesmo as mulheres e crianças desmaiando de tanto trabalho. E Erim falou, isso é muito pior do que eu imaginava, que está na Bíblia. E Jesus falou, agora veja, ele virá a minha atenção para a Bíblia, no capítulo 6 de Êxodo, você pode ver lá na escravidão, né? Enquanto eu li, as palavras começaram a ficar iluminadas,
Jesus fala, bom, mas o que mais ela viu, tá? Eu estou aqui então passando assim um pouco para cima, já está 20 minutos. Eu vi os tribunais do faraó, as batalhas de faraó, vou continuar aqui mais para frente, o tempo passou rápido, incrível. Então Jesus fala, o faraó está desafiando os israelitas, ou ele estava desafiando o grande eu sou. Então ele falou, são ambos. E Jesus falou, não, Erim, o faraó está desafiando a Deus. Isto é, como você vê, e foi uma batalha épica pelo território. Então, os demônios têm essas coisas de território. Muito bem, então, gente, eu vou seguir um pouco mais para frente aqui. O Senhor aqui dá uma ilustração, fala que de guerra também, fala, agora isso não é um padrão de história, ele falou, olhe para os padrões de guerra aonde o inimigo divide e conquista. E ele falou, lembra quando eu lhe falei da Albânia, ele era um pastor com um rebanho e um cordeiro havia se separado do rebanho. Será que os lobos não esperaram para essa oportunidade para atacar e destruir o cordeirinho? Os demônios ficam rodeando até uma pessoa sair por conta própria, né, gente? Então o Senhor fala, não é mais fácil de apanhar as ovelhas dispersas, um por um, em vez do quanto o rebanho está unido com a vara do pastor aguardando. O padrão de guerra se repete, nós não vimos isso acontecer com você. Então ele está falando aqui, então eu vi minha semana com a perspectiva do ponto de vista do céu, agora vi o ponto de vista do céu. Eu vou ter que passar mais rápido aqui ainda, tá, gente? Mas está disponível no canal, tá? Está disponível no canal. Deixa eu ver aqui. Eu vi que estava bem protegida quando eu entregava ao Senhor os meus fardos. Quando confiava nele, eu estava livre para andar sem ser machucada. Aqui é uma coisa importantíssima para você entregar o seu fardo ao Senhor o mais rápido possível nessas batalhas, né? Ou de maneira geral também, né? Deixa eu ver aqui, ela falando aqui, quando os anjos estavam acampados em torno de mim, mas quando a batalha piorou, eu fui pega de surpresa, na verdade. Então ela viu isso no reino do Espírito, ela viu, como foi falado aqui pela pastora, ela viu um príncipe-chefe sobre a região em que vivo, dando autoridade aos demônios da área para usar ferramentas poderosas e abrir as portas para entrar no ataque contra mim. Aqui está. Eles têm um chefe, né? E tem até recompensa na cabeça dela. Vi meus anjos lutando e eu vi a vitória, mas eu não trouxe tudo ao Senhor. Eu dei a ele as coisas grandes, enquanto ainda insistia em levar as pequenas eu mesmo. Quer dizer, ela deu as grandes para o Senhor e as pequenas ficou com elas ainda. Né? A gente faz isso, né? Eu vi que isso não somente me havia enfraquecido e me levou a sofrer mais ataques, mas também enfraqueceu o exército do Senhor sobre mim. Eu vi a legalidade em que o demônio-chefe poderia atacar abertamente. Então aqui você vê o demônio-chefe tinha legalidade para atacar você ou ela aqui a hora que ele quiser, por causa ele tinha essa permissão, essa legalidade. O Senhor confirmou isso, tá? Que os anjos ficaram fracos, não sei se vou passar aqui, por causa dessas coisas, desses erros assim que ela fez, né? Então ela perguntou para o Senhor, mas Senhor, por que o Senhor permitiu essas coisas? Ele viu tudo, ele vê tudo, né, gente? O Senhor vê tudo. Nada. Escapa principalmente daqueles que são as ovelhas dele, né? Então o Senhor fala, ele rapidamente me calou, quando ela perguntou, sim, eu permiti isso para que você pudesse ver o que o inimigo faz aqui. E isso vai ajudar você e outros, quer dizer, a mensagem foi para ela e para você. Isso vai ajudar você e outros a entender as estratégias do inimigo. Então aqui está, não ignore o inimigo, você tem que entender essas estratégias dele. E o Senhor continua, além disso, é uma ilustração de guerra do inimigo no passado. Agora, vamos olhar como uma noiva e poderosa guerreira, falando dela, tá? Vamos olhar como uma noiva que ela é e uma poderosa guerreira que ela é, se deixou vulnerável para o ataque.
Então aqui está, né? Certamente pode ser algum de nós que por ignorância, isso é aquilo que nós fizemos, nós somos guerreiros poderosos, mas deixamos uma porta aberta aqui ou ali por coisas que nós fizemos, né? O Senhor fala aqui, o Senhor fala para ela, você estava distraída e incapaz de concentrar em tarefas importantes. Quer dizer, ela estava distraída. Eu orava, ela falando, mas não parecia funcionar. Segundo, eu me tornei bagunçada. Eu não estava tomando responsabilidade pelas tarefas e não fui responsável quando os clientes telefonaram. Eu orava, nada parecia funcionar e não acreditei que havia ouvido respostas às minhas pedindo força. A dúvida aqui, né? Muito cuidado com isso. A terceira, os clientes tornaram como lobos. Eu me empenhei muito em entender as necessidades de todos. Quer dizer, estava querendo orar demais para todo mundo e tentar entender o que todo mundo está fazendo. Mas aqui o que ele já tem feito então eu suponho que a primeira lição é que eu não trouxe tudo isso para Jesus. Mas aqui o Senhor fala que o mais importante foi o quinto ponto. O Senhor fala o quinto ponto, fiz um jejum extremo. Não, deixa eu ver, isso aqui ela falando ainda. Fiz um jejum extremo, aqui que ela falou que ela não tomou água e não comeu por 3 dias. Ou mais dias, ela ainda não sabe nem quantos dias foi. Porque eu precisava de respostas urgentes e entender porque os meus ataques de repente se tornaram tão graves. Depois disso, eu finalmente tive um colapso físico. Essa palavra que me faltou aqui no início, tá? Depois de 3 dias ou 4 dias, né? Ela teve um colapso físico e coloquei todos os meus fardos aos pés de Jesus. Agora, finalmente, ela fez o certo, né? O Senhor fala, você vê alguma outra coisa? Ela falou, eu vejo exatamente o que eu fiz. Então, aqui está o Senhor conversando com ela. Mostrou para ela, conseguiu ver pela primeira vez o que ela fez. Exatamente. Uma porta aberta deu lugar a todas as forças inimigas. Então aqui está, gente. Isso aqui que eu comecei a pensar. Será que sendo aberto para você, eu compartilho, né, as coisas que eu passo para ajudar alguns de vocês aí, né, para você não pensar que você está só aí passando por essas coisas, né. Então eu compartilho o que eu passo justamente para isso, para dar conforto àqueles que estão passando quase a mesma coisa, né. E aqui então, quando eu li isso aqui, eu me lembrei da minha filha e desses, como é que fala, desenhos que ela vê, de feitiçaria, essas brigas, esse negócio que sai hoje em dia japonês, né? Centenas e centenas, acho que é 600 vídeos. E ela está no 200, não sei quanto. Veio na cabeça. Será que realmente ela fazendo isso, ela abriu uma porta? Veio na cabeça isso, já há um tempo. E olha aqui o que aconteceu, o que o Senhor falou. Jesus fala assim, há uma parábola oposta referindo-se a ovelhas. Lembre-se que o inimigo também está usando os mesmos padrões, somente no oposto. Ele fala que no curral de ovelhas, quando a porta está aberta, 1 ou 2 ovelhas saem, em seguida, rapidamente, as outras ovelhas acompanham. Quer dizer, o curral está aberto, né? Passa uma, passa um demônio, passa o demônio, passamos 3 demônios, vai passando, a porta está aberta, né? É isso que ele está falando aqui. Todas elas passam por uma única porteira e da mesma forma com o inimigo, uma porta aberta leva muitos através dela. Então ela falou que isso me fez ficar zangado, especialmente com meus filhos, porque os demônios voarem para as escolas dele. Quer dizer, ela não referiu aqui, e eu não chequei no inglês, mas parece que houve essa porta, também teve algo referente aos filhos dela, né? Jesus fala, mas Erinho, o que aconteceu? Onde você estava? E ela falou, não entendo, não estou entendendo. Ele falou, será que não lhe mostrei de antemão que isso iria acontecer? O Senhor mostrou para ela, assim como deve ter mostrado para nós, de antemão que isso aconteceu. Aqui está o Senhor, tá? 2 sonhos atrás. Aqui é a razão da qual nós temos que voltar e ler aqui ou ali, tá? Porque ele falou aqui, a referência, né? 2 sonhos atrás. Você não mostrou a outros?
Você não expôs os esquemas do inimigo e acha que poderia baixar a sua guarda por um momento depois de fazer isso. Isso aqui eu não sei, 2 sonhos atrás. Olhando aqui, então, se esse aqui é o 38, seria 2, seria o 36. Mas eu não verifiquei, não deu tempo, gente. Eu fiz isso hoje de manhã, não deu tempo. O senhor fala aqui, não, Erin. Quando você expõe o inimigo especificamente, é exatamente o que eu e vocês que falam aqui no canal, a gente expõe o inimigo especificamente, né? Ele não gosta disso de jeito nenhum. Então o Senhor está falando aqui, quando você expõe o inimigo especificamente, este é o tempo de construir as tuas muralhas e muros. Eu ainda estou pensando sobre isso, né? Vamos, talvez um dia a casa, talvez um dia você mesmo, né? Ou gira um computador da minha filha, seja o que for, porque o Senhor está falando aqui, você deixa o inimigo com raiva, ele vai vir atrás de você. Então, ele falando aqui, porque quando você se expõe ao inimigo, este é o tempo de construir. Então, o Senhor está falando, quando você fizer essas coisas, vai construir essas coisas, né? E tem, principalmente para o João que fala aqui, e os pastores, quando você fala assim contra o inimigo, espera que ele vai vir atrás de você. Então, o Senhor está falando isso aqui claramente, o Senhor ainda fala, depois de expor o inimigo, descansar e sem estar vestida com sua armadura, simplesmente não é sábio.